Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, sexta-feira da segunda semana da Páscoa, e meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, São João traz o relato de um episódio da vida pública de Jesus que estava em sua plena missão. A sua fama já havia se espalhado por todas as regiões e dessa vez estava em Tiberíades, e uma grande multidão o seguia. São João faz questão de dizer que o motivo pelo qual eles o seguiam era porque viram os sinais que ele operava em favor dos doentes, ou seja, as curas, os milagres e libertações que Jesus operou. E dessa vez não seria diferente. Jesus, notando que a multidão vinha ao seu encontro e que não tinham o que comer, decidiu pôr à prova os discípulos. Aqui é bom lembrar que Jesus está discipulando os seus seguidores, ao menos aqueles os quais ele os chamou para segui-lo mais de perto, porque sabe que nem sempre estará como homem no meio deles, e vai chegar o momento em que eles deverão assumir o protagonismo da missão. Sabendo que os discípulos não tinham como alimentar tanta gente, perguntou a Filipe: "Onde vamos comprar pão para tanta gente?" O que podemos aprender com Jesus até aqui? Quantas vezes também nós não nos encontramos diante do impossível, diante daquelas situações em que a única coisa que nos resta é confiar na providência do Senhor? No capítulo 1, versículo 37 de São Lucas, o anjo Gabriel vai dizer: "Para Deus, nada é impossível." Filipe disse a Jesus: "Onde vamos comprar pão para tanta gente? Nem 200 moedas de prata bastariam para dar pão para tanta gente." O outro discípulo, de nome André, também expressou o seu espanto quando diz: "A única coisa que temos é, nas mãos de um menino, 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Talvez você já tenha estado diante dos impossíveis da vida, ou está vivendo isso agora. E qual tem sido a sua reação? De confiança na providência? Ou tem te faltado esperança? Lembre-se,
Para Deus, nada é impossível. Pois bem, para a surpresa de todos, dos 5.000 homens e também dos discípulos, Jesus realizou um milagre extraordinário. Saciou a fome de todos. Por um momento, não tinham o que comer, e em outro, ficaram saciados de tal forma que ainda sobrou. Assim, Jesus está disposto a agir na vida de todos aqueles que se confiam a Ele. Depois de presenciarem tamanho milagre, não restou àquela gente e aos discípulos reconhecerem que, de fato, Jesus é aquele que devia vir ao mundo. Porém, a nossa fé em Deus não pode estar baseada no que vamos ganhar se o seguirmos. Isso é barganha, e com Deus não se faz barganha, porque o que poderíamos lhe dar em troca e que estivesse à altura do que Ele nos oferece? Por vezes, o Senhor nos fará passar pelo teste do tempo. Por isso precisamos nos tornar homens e mulheres robustos na fé, para não esmorecermos quando a prova vier. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.